Olá galera, aqui é o Ismael Moura, eu sou professor de História e alguns alunos têm me pedido, que eu gravasse alguns vídeos para poder ajudá-los na sua jornada aí pelo mundo escolar. Então a partir desse momento nós vamos gravar uma série de vídeos onde vamos explanar um pouquinho esse universo extenso, infinito, que chama-se História. Nessa primeira aula nós vamos abordar alguns temas. Para começar, toda casa ela tem que ter uma base. E a base dessa casa seria algumas perguntas. Então eu vou trazer algumas perguntas importantes e vou trazer algumas sugestões de respostas. Claro que essas respostas elas não são limitadas. São respostas minhas, mas que outras pessoas podem ter outras interpretações. Primeira pergunta: o que é história? Bom, quando nós falamos a palavra história, ela tem diversos significados. Por exemplo, uma criança, quando ela vai dormir, ela chama o pai, chama a mãe dela, conta uma historinha para mim, conta uma história. Então essa história aí, ela tem um sentido. O sentido dessa palavra história para a criança e para o pai é no sentido de contar uma história fictícia, né? De contar uma fábula. Tem também aquela palavra que é para você contar uma fofoca, né? História, fofoca. Ah, me conta essa história, como é que foi? Me conta esse babado, me conta essa história. Mas a palavra história que nós vamos trabalhar, ela é a palavra que vem do grego, né? A história pesquisa, a história conhecimento, né? Um conhecimento que ele advém de uma investigação. E quando eu falo a palavra investigação, você deve lembrar de um detetive. O que é que o detetive faz? O detetive ele vai juntar, né, peças, vai juntar provas, ele vai começar a investigar o que alguém está fazendo, o que alguém pediu. Então o trabalho do historiador é o mesmo trabalho do detetive. Então é alguém que está analisando, que está coletando informações para poder chegar a uma conclusão. Existe uma unanimidade entre os historiadores que o pai da história, primeiro, né, que teve a preocupação em relação a anotar, né, o que ia ocorrendo na sua época, era o Heródoto. Então, por isso, nós consideramos o Heródoto como sendo o pai da história. E conta-se que o Heródoto ele tinha preocupação com a memória. O que é a memória? Só uma pausa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre memória também, que é importante. Você já percebeu, não sei se você já percebeu, mas muitas vezes, quando, por exemplo, você é casado com outra pessoa, você já viveu muita coisa com ela. E às vezes você pergunta, você lembra daquele dia, naquele local que nós fizemos isso? E a pessoa pode se surpreender, pode dizer, não, não lembro disso. A mesma coisa pode ocorrer ao inverso. A pessoa ela pode chegar para você e ela pode dizer assim, olha, você lembra naquele ano que nós fomos em tal local e fizemos aquilo? E você pode também não lembrar. Por quê? A nossa memória ela é seletiva. O mesmo processo passam as crianças. Nós guardamos muitas vezes lembranças da nossa infância, mas nós não guardamos lembranças de coisas que ocorreram há pouco tempo atrás, porque nossa memória ela é seletiva. O que significa isso? Nossa memória ela vai selecionando aquilo que lhe interessa. Por isso que o Heródoto ele tinha uma preocupação, e a preocupação de Heródoto era que todos os fatos que estivessem ocorrendo naquele período dele, ele deveria registrar, ele deveria guardar essas informações, porque para ele essas informações seriam importantes. Agora vamos passar para uma outra pergunta que é bem comum. Diversos alunos meus, muitas vezes a primeira vez que eu chego na sala eu pergunto quem gosta de história? E as pessoas levantam a mão. E eu pergunto quem não gosta da história? E poucos alunos, claro, levantam a mão. E quando eu pergunto por que você não gosta da história, a resposta geralmente é a mesma. Eles dizem assim, olha, para que serve história? Por que eu tenho que estudar o que já passou? Então, essa pergunta é muito importante para a nossa primeira aula. Qual seria, gente, a serventia da história? Para que serve a história? Será que isso é importante para a minha vida? E eu costumo responder essa pergunta para os meus alunos fazendo um questionamento. Eu geralmente pergunto assim: vocês sabem por que é que vocês estudam usando fardamento escolar? E eles respondem: não. Vocês sabem por que é que existe a utilização de sirene, né, que toca apontando a hora de entrar no colégio, toca apontando os intervalos,
o horário que o professor sai, que o professor entra. Não. Vocês sabem por que é que os professores são especializados? Existe professor de história, existe professor de geografia, existe professor de matemática, e eles dizem não. E eu pergunto, vocês acham que isso tudo foi sempre assim? E eles dizem, não sei. E aí é onde eu respondo, justamente, a história tem a resposta para todos esses questionamentos. Vocês querem entender como foi? E nesse momento a curiosidade já foi criada e eles se abrem para entender, sim, como é que ocorreu isso? E aí a gente começa, né, a falar um pouco de como é que funcionava a educação em séculos passados. Nós mostramos de que, inclusive, todo esse processo ele é decorrente, essa escola, como ela está constituída hoje, ela é um modelo advindo da Revolução Industrial. E nós entramos um pouquinho, né, no contexto da Revolução Industrial para explicar essa questão. Então, a resposta minha é que a serventia da história é para entender o presente. Estudamos o passado para poder entender o presente. Porque o que nós somos hoje, por que é que eu falo a língua portuguesa? Por que é que algumas palavras na língua portuguesa têm origem grega, têm origem, né, enfim, por quê? Somente a história pode responder. Então nós estudamos o passado para entender o presente. Outra pergunta importantíssima: o que é um historiador? Em termos básicos, historiador é aquele que escreve história. E você pode me perguntar, para ser historiador eu tenho que fazer uma universidade de história, um curso na universidade, um curso de história? E eu te respondo que não. Por exemplo, nós temos aqui Laurentino Gomes, escreveu uma série de livros, né? 1808, 1822, fiquei sabendo que ele já lançou um outro livro aí. São livros que viraram best-seller. Nós temos aqui um livro que eu gosto bastante, bem provocativo, que é Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Leandro Narlock. Os marxistas odeiam esse livro. Eu amo esse livro. Porque esse livro aqui desmistifica muitos heróis e muitos vilões criados principalmente por professores de história marxista. Depois vocês vão entender o que é um professor de história marxista. Eu vou explicar em outro vídeo. E aí, algumas pessoas, né, ligadas à academia veem livros dessa natureza e falam, eu não considero, não. História é o Sérgio Buarque de Holanda. Isso sim é um livro, Raízes do Brasil. Por quê? Isso é pura discriminação, puro preconceito. Então não é obrigado você frequentar um curso de história para ser um historiador. O historiador é aquele que escreve a história. E olha que eu vou dizer uma coisa aqui. Muitas vezes as pessoas que não são ligadas à área de história escrevem sobre a história muito melhor do que as pessoas que frequentaram a academia. Porque o pessoal que frequentou a academia está tão presa à metodologia. Para você publicar hoje uma revista de qualquer universidade é um enchimento de saco do inferno. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não está assim, aqui não está bom. Blá, 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 blá. E fica a critério deles, publicar ou não. Né? Então, muitas vezes, isso acaba inibindo, né, a produção histórica. Aquela produção fica só restrita, fechada, dentro da academia, não sai para o povo. Então nós temos aí pessoas maravilhosas como Laurentino Gomes, que traz uma história para todos. Porque eu acho que a função da história é essa mesmo, é curtir,